Boa noite a todas e todos, espero que vocês estejam bem e com saúde. Hoje nós vamos falar sobre um tema, as vidas de Joana de Ângeles. Esse espírito que a gente conhece das obras da série psicológica, dentre outras, e que traz análises tão profundas a respeito do ser humano, que traz pontes excepcionais sobre a psicologia, mas também temas científicos, religiosos, filosóficos, demonstrando o largo conhecimento desse espírito e suas profundas vivências, que começam lá desde os idos do cristianismo primitivo, com Joana de Cusa e algumas outras experiências que vamos relatar, desse espírito que, conforme o médium Divaldo Franco, apareceu pela primeira vez a ele em dezembro de 1945. Iniciava-se ali uma longa parceria, certamente uma parceria construída ao longo das vidas, não somente entre eles, mas também com vários colaboradores e colaboradoras que prosseguem a análise da obra de Jesus, prosseguem na perspectiva de construir um cristianismo muito mais humano, muito mais profundo, voltado às causas iniciais do Evangelho. E conforme nos narra César Said, em uma bela obra que ele faz análise de Joana e Jesus, e que fez também um resumo na obra Refletindo a Alma, a psicologia espírita de Joana de Ângeles, a religiosidade que este coração desenvolveu ao longo de 2 milênios de lutas, sacrifícios e transformações, que procurou imprimir em sua própria individualidade, animando diferentes personalidades, é uma religiosidade mais voltada para um jeito de ser do que propriamente para uma forma de crer. É mais relacional que devocional. E é muito interessante e profunda essa análise de Said, porque mostra o avançar e, ao mesmo tempo, a maturidade do espírito, que, não se prendendo a uma forma específica de demonstrar a sua religiosidade, vai caminhando entre perspectivas, aprofundando a sua análise, aprofundando também o seu próprio processo, a sua própria jornada, para que hoje possa ser um referencial profundo de análises que colocam na frente do ser humano um espelho para que ele próprio possa se observar, para que faça um mergulho dentro de si e a partir desse mergulho se descubra. Não propriamente trata-se de uma proposta para tentar fazer com que os outros acreditem de determinada forma, mas principalmente se conheçam. E essa jornada de Joana, através de suas vidas, tem início, pelo menos no que se tem referência, lá pelos idos dos anos iniciais, quando verificamos na cidade de Cafarnaum, em Israel, e tendo desencarnado em Roma por volta do ano de 68 depois de Cristo. Então trata-se de um espírito que conviveu com Cristo, pôde vivenciar, pôde experienciar esse contato tão profundo e ao mesmo tempo um aprendizado que fez com que o espírito tivesse condições de aprofundar ao longo da sua caminhada também diversos aspectos, demonstrando seu compromisso desde o início com a causa cristã. E conforme observamos na obra Boa Nova de Humberto de Campos, entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e pescadores. E verificamos logo nesse contato inicial como se tratava de uma postura de vanguarda, porque naquela época, assim como infelizmente nos dias atuais, em alguns locais,
As mulheres não tinham os direitos plenos. Deveriam caminhar atrás dos homens, não tinham lugar na sinagoga, não deveriam ser vistas acompanhadas e conversando com outros homens. E nessa sociedade tão preconceituosa, Joana de Cusa se destaca. Tendo alguns conflitos com o marido, conforme a narrativa dessa obra, ela procura Jesus, porque não concorda com a crença que o marido apresenta, não concorda com a forma como ele lida com as crenças e também com o povo. E nisso gera um conflito. E o próprio Jesus apazigua esse conflito, apazigua sua alma, para que viva as questões desafiadoras daquele momento, sabendo que no momento próprio ele pediria a sua vida. E assim como as questões políticas ora funciona de uma forma, ora de outra, chegou o tempo também que o próprio Cusa teve um destino não tão muito feliz. E dessa sorte, Joana, que era colocada como uma das damas altamente posicionadas na sociedade de Cafarnaum, teve que voltar-se ao trabalho. Não abriu mão daquilo, prosseguiu, eram tempos difíceis, o Cristo já não estava mais entre eles, mas ela prosseguia na sua fé, na sua crença, no seu vínculo profundo. E não tendo nenhum tipo de vergonha, dedicou-se sim ao trabalho, ao que acompanhavam olhares críticos de outras damas da sociedade para a atitude de Joana. E, chegando determinado tempo, ela seguiu a Roma. E por lá certamente encontrou outros cristãos, os quais conjugavam a sua fé naqueles tempos de perseguição. E aí nós ficamos sabendo, no final da história, que ela também foi levada ao circo. Naquela época, o Coliseu ainda não houvera sido construído, mas havia o circo máximo. E nesse circo, os espetáculos que levavam os cristãos a serem mortos, assassinados na fogueira ou devorados por feras, era visto por multidões. E ali se encontrava uma mulher bravia, que nada obstante ter sido colocada para queimar junto ao filho, permanecia firme na sua fé. Em determinado momento, o soldado propunha que eles abjurassem, ou seja, que eles abrissem mão da sua fé para poderem ser libertos da morte. Ao que ela prefere continuar mantendo a sua fé. O próprio filho que estava ao seu lado pede: minha mãe, abjura por mim, que sou seu filho. Mas ela dizendo: cala-te, filho. Jesus, que era justo, seguiu seu destino, nos ensinando até o fim a dar conta do seu sacrifício. E ali ela mostrava a grandiosidade ética daquela mulher, que mesmo tendo sido confrontada pelo próprio filho, decide permanecer fiel à sua própria crença. E em determinado momento, os algozes da mártir cercaram-lhe de impropérios a fogueira. E um deles se dirige a ela dizendo: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros. Ele escutou a voz carinhosa e inesquecível: tem bom ânimo, Joana, eu aqui estou. E conforme a narrativa do Espírito, era o Cristo que ali se apresentava, coroando de êxitos a trajetória dessa mulher que certamente comportava-se além do seu tempo, demonstrando que, nada obstante a condição de mulher, abraçava a dignidade, abraçava a ética além do seu tempo, porque aquela condição feminina não era considerada à época, naquela sociedade patriarcal, altamente machista da época, e que infelizmente encontra ecos até mesmo nos dias atuais.
Mas prosseguindo nas suas vivências, prosseguindo no seu amor ao Cristo, encontramos em plena Idade Média Chiara d'Assisi, ou Clara de Assis, entre os anos 1193 e 1253. Nessa época reinava a Idade Média, e a Idade Média foi uma era de muita sombra da humanidade. As ciências não eram permitidas avançar em determinados pontos por causa do fundamentalismo religioso. A religião unia-se ao Estado e perseguia aqueles que tentavam ampliar o pensamento, ampliar a capacidade de análise dos seres, tanto que a própria Igreja vai instaurar a chamada Inquisição, e ainda coloca o nome de Santa Inquisição, que de santa não tem nada. Mas aí nós vemos a figura nobre de Clara de Assis, naqueles tempos de Francisco, em que Francisco começa a exaltar o Cristo de uma forma diferente. Ele parece ser uma voz solitária naqueles tempos sombrios da Idade Média. Ele conclama a volta a um espiritismo, a um cristianismo primitivo. Um cristianismo que voltasse às origens do amor, da afetividade. Amor, mandamento sublime, previsto, proposto pelo Cristo, mas que se encontrava distante de então. A Igreja estava preocupada com as cruzadas, mas ali surge Francisco. A sua amorosidade, a sua leveza, mas ao mesmo tempo a sua força enérgica num corpo franzino, que faz com que Clara se arrebate de amor. Um amor espiritual, um amor que lhe acende a vocação de servir também a uma causa maior que si mesma. Vivendo como Clara, era filha de rica e tradicional família da cidade, com casamento arranjado, mas arrebatada pelo exemplo de Francisco de Assis, teve que enfrentar a oposição de sua família aos votos que desejou fazer. Quando vira Francisco, ela se arrebatara por sua palavra, por sua amorosidade, por seu exemplo. E nada obstante a condição de uma bem colocada família na sociedade, de um casamento arranjado, ela desejava fazer outras núpcias, talvez trazendo na reminiscência do seu próprio inconsciente coletivo as lembranças do passado, de 1200 anos atrás, quando conhecera o Cristo e quando conhecera também Francisco, na figura de João, o evangelista, agora instaurava uma força maior para que ela seguisse os passos de Francisco. E foi numa noite próxima, depois ao domingo de Ramos, que ela seguiu os passos daquele a quem chamava Pai Francisco, e segue até a ordem onde ele se encontrava, junto com seus irmãos, para também ser coroada, para poder adentrar-se numa ordem. E certa feita narram que os sarracenos cercaram a cidade de Assis. E a cidade estava muito amedrontada. E ela, numa postura indômita, numa postura de bravura, de coragem, fala com as irmãs, consola as suas irmãs, e diz que não poderiam abandonar a cidade naquele momento perigoso. E em face da chegada dos sarracenos nos arredores de Assis, e perante a ameaça de invasão do convento, se posicionou indômita, à frente do monastério, defendendo a cidade e suas irmãs religiosas. E esse fato ficará marcado em sua psique, como veremos logo após em uma das suas existências, demonstrando a grandiosidade desse espírito que, nada obstante esse momento de temor e um momento de horror que normalmente se dá perante processos de barbárie vividos pela humanidade, ela se coloca à frente, demonstrando a sua grandeza, demonstrando a sua ética. E vemos numa das cartas que ela dirige a uma de suas irmãs,
a doçura dos seus escritos, demonstrando já a cultura que formava em seu ser. E ela dizia o seguinte, a irmã: breve é a nossa labuta neste mundo, mas eterna será a recompensa. Não te seduzam os esplendores deste mundo, que desaparecem como sombra. Não te encandeis com as aparências enganadoras do século. Século, aqui se referindo à vida fora do convento. Nem des ouvidos aos ruídos do maligno. Resiste energicamente às suas tentações. Suporta com alegria as adversidades e não te envaideças na prosperidade. A fé faz-nos humildes nos sucessos e impassíveis nas adversidades. E é interessante como nesse escrito de Santa Clara nós já reconhecemos, de certa forma, as próprias análises de Joana de Ângeles, que foi formando a sua psicologia ao longo do tempo. Recordemos que nos conventos a essa época, nem sempre as irmãs que ali chegavam eram por vocação. Muitas delas eram abandonadas pelas famílias, algumas eram tidas por grandes conflitos, e ela, como madre superiora, muitas vezes se colocava à disposição, formando esse conhecimento da alma humana, adentrando-se na perspectiva da psique, conhecendo o ser, como se fazia conhecedora também de si mesma, e ela deixa junto a Francisco um legado enorme para a humanidade nessa época de tantas sombras, de tantas dores acerbas. E logo após, no México, entre os anos de 1651 e 1695, reconhecemos a nobre figura de Juana Inés de la Cruz. Ela é uma figura tão proeminente, considerada uma das 10 musas, e tão festejada no México, que chega a ter a sua face numa das cédulas de moeda do país. Verificamos que ali se adentra no conhecimento, no aprofundamento do conhecimento, tendo a oportunidade de juntar uma biblioteca enorme, que chegou, segundo alguns historiadores, a 4.000 livros. E verificamos que, aos 3 anos de idade, ela já aprendera a ler. E na observação de César Said, reencarnada como Juana de Asbarre, depois Juana Inés de la Cruz, nome que adotou na vida monacal, escreveu poesias, peças teatrais, cartas, livros, tendo na clausura onde vivia uma biblioteca volumosa, a qual recorria com frequência, e por isso mesmo ficou conhecida como a monja da biblioteca. E recordemos nessa época também a dificuldade das mulheres terem acesso à cultura. Foi depois de muitas lutas, de muitas interferências de amigos e amigas que ela tinha na corte, que ela consegue a permissão para continuar lendo, para continuar aprofundando, para continuar exercendo aquilo que sua alma pedia, de escritos tão profundos e variados. Nessa época, ela começa a mostrar o amor pela mitologia, o que, de certa forma, coincide com o desenvolvimento posterior de uma psicologia muito em sintonia com a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que faz uma análise simbólica dos mitos. E nós vemos o encadeamento do conhecimento. Esse espírito que viveu ali no cristianismo primitivo, aprendendo juntamente com Cristo e seus primeiros apóstolos e apóstolas, discípulos e discípulas, convivendo com o povo, foi formando a cultura, aprofundando como Clara de Assis, e chega como Juana Inés de la Cruz, e aprofunda-se no conhecimento, aprofunda-se na literatura. Chega até mesmo a ter uma contenda com o padre Antônio Vieira. Escreve uma carta fazendo críticas a um posicionamento do padre Antônio Vieira, e depois dessa crítica houve a tentativa de silenciá-la. É verdade.
E aí vemos como permanecia o patriarcado, permanecia o machismo reinante como uma peste, determinando que as mulheres não poderiam ir além de determinado nível de conhecimento. E nós vemos o incômodo, a inveja, tanto que ela foi silenciada depois dessa contenda. Mas observamos em um dos seus poemas a grandeza que ela analisa a própria questão do patriarcado e do machismo em um poema chamado Homens Nécios. Homens nécios, acusais, as mulheres sem ter razão, sem ver que sois a ocasião daquilo de que as culpais. Se com ânsia sem igual solicitais seu desdém, como quereis que hajam bem, se as incitais para o mal? Combatei-lhes a resistência, em seguida com gravidade. Dizeis que foi leviandade, o que fez a vossa diligência. Com muitas armas em fundo, luta a vossa arrogância. Com promessas e instância, juntais diabo, carne e mundo. E aí nós vemos a sutileza e a profundidade da crítica que fazia ao comportamento da época e que infelizmente permanece até os dias atuais, de uma dualidade, daquilo que não condizia com o comportamento cristão e cuja perseguição vinha propriamente dos meios religiosos. Nessa época, inicialmente, ela adentrou-se pela ordem das carmelitas descalças, mas porque sua saúde era muito frágil e ela não suportava os rigores daquela ordem, posteriormente adentrou-se pela ordem dos Jerônimos, onde teve a oportunidade de formar a sua famosa biblioteca, que depois da perseguição, teve que desfazer-se de alguns volumes dos seus livros, ou de vários dos volumes dos seus livros. Mas a grandeza desse espírito, que novamente passa por uma prova muito grande, porque naquela época as condições de higiene não eram muito grandes, e frequentemente as localidades passavam por epidemias, por crises, por determinados fatores de saúde que não raro levavam à morte. Isso aconteceu também naquele convento no qual se encontrava. Na época, as irmãs que não tinham sido contaminadas tinham a oportunidade, a possibilidade de sair do convento. Mas Juana Inês de la Cruz abdicou dessa possibilidade para ficar junto de suas irmãs. E aquela peste, segundo alguns historiadores, era terrível. Contaminava as irmãs, por exemplo, se 10 ficavam contaminadas, 9 chegavam a óbito. Tal era a gravidade da situação. E logo Juana Inês de la Cruz também é contaminada e vem a óbito naquele momento. Seu testemunho, conforme narra César Said, não foi apenas o de cuidar de pessoas enfermas, ao fim da sua existência, e logo em seguida perecer, vitimada pela mesma epidemia que devastou o México, ceifando inúmeras vidas. E aí nós vemos novamente o aprendizado do Espírito, a sua amorosidade. O seu compromisso com a causa que abraçava não era simplesmente um processo teológico, não era uma fé voltada a simplesmente demonstrar-se como freira, como irmã, mas ao mesmo tempo dar provas da sua grandeza. E aí nós voltamos àquele ponto de Santa Clara, quando se coloca à frente do mosteiro, crucifixo na mão, mostrando aos sarracenos a sua nobreza, a sua grandiosidade. Agora, perante a epidemia, não se mostrava temerosa, nem mesmo da morte, preferindo colocar-se ao lado daquelas a quem amava para, pelo menos, proporcionar uma desencarnação honrosa, proporcionar que os últimos momentos de vida fossem cercadas de afetividade, fossem cercadas de carinho.
Passadas algumas décadas da encarnação de Sor Juana Inês de la Cruz, ficamos sabendo que na Bahia, na cidade de Salvador, renasce aquela que ficaria conhecida como Joana Angélica de Jesus, Madre Joana Angélica de Jesus, que fica alocada, que adentra-se pelo convento da Lapa, aqui em Salvador. Nós temos uma avenida de nome Avenida Joana Angélica. Eu costumo dizer que não tinha como fugir da presença de Joana Angélica, porque o consultório que eu e eles atendemos fica a poucos metros da Avenida Joana Angélica, perto do convento da Lapa. E a rua de trás se chama Rua Santa Clara. Então aqui em Salvador nós temos uma curiosidade. Temos o cruzamento das ruas da Avenida Joana Angélica e da Rua Santa Clara, ou seja, duas encarnações do mesmo espírito se encontram. E curioso que ali na Rua Santa Clara é onde fica o Convento do Carmo, que saberemos porque tem ligação também com Joana Angélica de Jesus. Na Bahia, com o nome de Joana Angélica, se internou no Convento da Lapa, em Salvador, atuando nas diferentes funções e chegando ao posto de abadesa, até ser chamada a dar testemunho com a própria vida na porta do convento. Trespassada por uma baioneta, impediu que suas irmãs em crença fossem violentadas pelos soldados portugueses, que desejavam também saquear o convento. É que naquela época, embora se date a independência do Brasil em 1822, setembro de 1822, em verdade todo o processo de independência, se é que nós podemos chamar assim, se desenrolou um pouco mais distante, tanto que aqui na Bahia comemora-se o 2 de julho, que seria o 2 de julho de 1823, portanto, meses após aquele setembro de 1822. E nessa época, a cidade de Salvador estava, na verdade, vivendo uma guerra. Os portugueses de um lado e aqueles que lutavam pela independência de outro. E ali próximo da região do convento da Lapa se instauravam os portugueses. E chega determinado momento que eles tentam invadir, na verdade invadem o convento, porquanto acreditavam que ali se encontravam pessoas que eram abrigadas pelas madres, escondidas, né? Como eles diziam, pelas madres, mas na verdade se tratava de um processo de socorro natural, de humanidade, daquelas que não viam somente a questão teológica, mas acima de tudo a questão humana. E certamente nesse convento da Lapa, Joana Angélica também aprofunda a sua psicologia. Como dissemos, nem todas que participavam do convento eram chamadas pela vocação. Muitas tinham seus conflitos, muitas eram abandonadas pelas famílias, muitas, depois de uma gravidez, eram lançadas nos conventos para ali não fazerem vergonhas às famílias. Então é bem provável que nas noites de choro, de sofrimento, sentíssemos a presença de Joana Angélica ali a consolar as suas irmãs menores, tanto que ela foi avançando até se tornar Madre Superiora. E quando os portugueses se adentraram para invadir o convento, ela coloca-se à frente. E aí nós fazemos a ponte com o comportamento do espírito lá atrás, desde Clara de Assis. Na verdade, desde Joana de Cusa, quando se coloca na fogueira e não abjura, e prefere ser queimada, mas manter-se fiel a si mesma, como Clara de Assis, que prefere ser fiel a si mesma, mesmo ante o risco da morte, coloca-se à frente com o crucifixo, demonstrando aos sarracenos a sua postura. E também Sor Juana Inês de la Cruz não se detém ante a epidemia e se coloca na amorosidade, ao lado daquelas a quem amava,
a quem compartilhava a experiência do monastério. E agora Joana Angélica se coloca à frente do convento, dizendo, conforme historiadores aos portugueses: para trás, bandidos, respeitem a casa de Deus, recuai, só penetrareis nesta casa passando por sobre o meu cadáver. E os soldados, certamente impiedosos, tomados pela impulsividade, não respeitaram a sua presença e tomaram de uma baioneta, empunhando-a e levando-a à morte naquele instante. Mas ela havia feito isso também porque naquela época, segundo os historiadores, as ordens religiosas se comunicavam por túneis. E no tempo que ela se coloca à frente do convento, é o tempo exato para que as irmãs acorram ao convento do Carmo, que fica ali na rua Santa Clara. Então ela salvou vidas com a sua vida. Salvou vidas com a sua postura, com a sua dignidade, com a sua nobreza, ao tempo que também estava inserida no contexto social, político, econômico do país. O ser religioso não é alguém isolado do contexto no qual vive. Pelo contrário, é alguém que deve agir com dignidade, nobreza, mas olhar para o lado para que a sua fé não se converta apenas num processo de proselitismo, mas também de um convite, de uma vivência profunda para que demonstremos a fé de que somos portadores. Passados os anos daquele processo e da sua desencarnação, no século seguinte, nós vemos o alvorecer do Espiritismo. E ali, dentre a equipe que fazia parte dos espíritos da codificação, aparece em um Evangelho segundo o Espiritismo o espírito que se denomina um espírito amigo. E posteriormente, o médium Divaldo Franco fica sabendo que o espírito amigo se trata, na verdade, de Joana de Ângeles. E é curioso, porque no início, quando Divaldo mantém contato com Joana, logo no começo, ele pede, o espírito pede que a chame espírito amigo. E somente depois se identifica como Joana de Ângeles. Mas nós vemos a mensagem, por exemplo, ali, a paciência. Uma mensagem do ano de 1802, no qual ela já começa a apresentar o seu caminho psicológico, o seu caminho de encontro ao ser. E em um dos trechos da mensagem que merece ser lida, ela diz o seguinte: o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra, a fronte. E aqui nós fazemos uma ponte com aquela carta de Clara de Assis a uma de suas irmãs. Quando esse fardo se torna menos pesado, quando cultivamos dentro de nós a paciência e ao mesmo tempo fazemos uma ponte com o alto, uma ponte com o alto, uma ponte com um propósito, uma conexão com o sentido, e não olhar simplesmente para a terra, para o momento atual, para o ego. É um olhar mais profundo, que nos possibilita ressignificar a vida, ressignificar a existência. E em outro momento, nesse mesmo ano de 1862, ela deixa uma mensagem no capítulo que ela intitula Dar-se-á aquele que tem, no qual ela nos faz a seguinte reflexão: aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou que fenecessem as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? E aí nós vemos a reflexão de como nós somos dotados de tesouros internos,
de possibilidades, de qualidades, de propriedades, de potencialidades, mas que devem ser trabalhadas. E nessa base, aos poucos, ela foi unindo trabalhadoras e trabalhadores para uma vivência mais profunda. E não à toa que posteriormente, no século XX, lá pelos idos da década de 40 e 50, começa a erguer os muros que dariam origem à Mansão do Caminho. E pede a Francesco, ao pai Francisco, a bênção para que aquela obra pudesse ser levada a cabo. E Francisco concede, desde que jamais se esquecessem dos excluídos, daqueles que eram rejeitados, aqueles que eram amados por Jesus. E aquela casa deveria ser uma casa de caridade, mas não somente destinada à caridade no sentido material, mas também no sentido profundo, psicológico, filosófico, científico. E por isso mesmo nós vemos centenas de obras de análises profundas do espírito humano, da Lavra de Joana de Ângeles, sob a mediunidade de Valdo Franco, demonstrando a imortalidade do espírito, demonstrando que esse caminhar vai construindo algo que se sedimenta nas nossas existências. E quando finalizava a década de 80, naqueles anos em que começava a ser formada toda a base tecnológica que hoje temos à disposição, Joana de Ângeles começa a apresentar o que chamamos a série psicológica de Joana de Ângeles. Esse grandioso tesouro oferecido para a humanidade, através do qual ela faz uma ponte entre a psicologia acadêmica e a psicologia sob o ponto de vista espiritual. Novamente, voltando às bases propostas por Allan Kardec, porque quando Allan Kardec propôs o Jornal de Estudos Espíritas, a Revista Espírita, ele propôs um subtítulo: Jornal de Estudos Psicológicos. E Joana, ali no final da década de 80, início dos anos 90, vem cumprir esse objetivo de fazer uma análise psicológica profunda, através do qual ela nos coloca à frente um espelho, para que nos observemos, para que aprofundemos o nosso autoconhecimento, para que olhemos mais profundamente para nós mesmos. E começa com a obra Jesus e a Atualidade, demonstrando que somente voltando para os ensinos daquele Jesus que ela conheceu enquanto Joana de Cusa e viveu e demonstrou ao longo das suas reencarnações, poderíamos construir em nós o ser pleno que somos, caminhar para a inteireza do nosso ser, construir o que Carl Gustav Jung iria chamar de jornada de individuação, ou processo de individuação, através do qual desenvolvemos todos os recursos que nos são inerentes. É por isso que esse espírito de tantas vidas grandiosas deixou seu legado nos seus exemplos, nos seus escritos, na sua fé, na maneira de ver a vida, nos ensinamentos de ordem científica, filosófica, religiosa e psicológica, nos colocando às mãos esse tesouro. E nos cumpre velar por esse tesouro e fazer o nosso percurso interno, para que introjetemos em nós esse Cristo que Joana amou e se entregou. Eu agradeço a companhia de todas e todas nesse momento, desejando paz, desejando saúde e desejando que miremos-nos no exemplo dessa apóstola, dessa discípula de Jesus, desde os primeiros anos.
Um grande abraço a você e, quem sabe, até o nosso próximo encontro.